É isso aí, galera do Verdão. Bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, analisando essa vitória do Palmeiras para cima do Guarani. Lembrando que tem no meio de semana aí um clássico derby contra o Corinthians. O Corinthians é um time que não tá bobo essa temporada, né? Tá jogando um futebol agradável. Vamos ver como o Palmeiras vai se comportar nesse jogo, que é um baita jogaço. Os times estando um ruim e o outro bom já é um baita jogo. Os dois times estando meio equilibrado ali, vai ser um jogão. O último confronto, o Corinthians venceu 2-0, se eu não me engano, né? Foi 2-0. E esse confronto aqui tende a pegar fogo. Deixa o like se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Ali, ó, lá no topo, hein, da pirâmide da imprensa esportiva, hein, Vinícius? Passa de ano já tá bom, né? Nota 5. Fala, Bruno, Mário, os companheiros no estúdio, um abraço a todos, fãs de esportes. Pois é, o Palmeiras venceu o Guarani lá em Campinas, 4-1. Destaque foi o Estevão, fez 2 gols no segundo tempo. O Abel Ferreira elogiou a participação do Estevão, depois aquele puxãozinho de orelha na última entrevista coletiva contra o Bragantino, para o Estevão ser um pouquinho mais objetivo. Nesse jogo contra o Guarani, o Palmeiras foi com a equipe principal, que tinha de melhor. Acabou o rodízio, isso quer dizer que acabou o rodízio? Não, o rodízio pode voltar, mas para esse jogo, sexta rodada do Campeonato Paulista, o Abel analisou que deveria escalar o que tinha de melhor e isso deve acontecer, vai acontecer, né? Certamente, próximo jogo contra o Corinthians, o clássico derby que será disputado no Allianz Parque na quinta-feira. Nesse jogo contra o Guarani, uma curiosidade, né? Ele até citou isso na entrevista coletiva, ele escalou um time sem centroavante, sem um 9, um homem de referência na área. Foi o Estevão de um lado, Facundo Torres titular pela primeira vez do outro e os dois meias chegando no ataque, entrando na área, o Maurício e o Rafael Veiga. O Abel não analisou como é que foi o desempenho dessa equipe, porque ele não gostou dessa pergunta na entrevista coletiva. Aliás, estava muito irritado por conta das comparações que surgiram depois da entrevista coletiva que ele deu, da repercussão que ele deu após o jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele comparou os títulos da era Abel Ferreira com os títulos da era do Klopp no Liverpool. Ele esclareceu isso, dizendo que foi para valorizar o trabalho e respondendo uma pergunta de um companheiro se ele ainda tinha fome de títulos, por isso ele fez essa comparação. Estava bastante irritado o técnico Abel Ferreira na entrevista coletiva, apesar da goleada de 4-1. Mais uma vez. Para o próximo jogo contra o Corinthians, o Abel terá todos os jogadores à disposição, inclusive o Felipe Anderson, que ficou fora dos 2 últimos jogos, primeiro com dores no pubis, agora ele já está fazendo a transição no campo, já está fazendo o trabalho com os outros jogadores e deve ficar à disposição para esse jogo contra o Corinthians. E também o Emiliano Martinez, que foi o último contratado do Palmeiras nessa temporada e ele será apresentado nessa segunda-feira aqui na Academia de Futebol, já está treinando com o elenco também, já está inscrito no Campeonato Paulista, mas ainda não tem condições de jogo, vai pegando o ritmo e fica essa expectativa se ele estará pelo menos no banco de reservas na partida contra o Corinthians. Outro jogador que deixa essa expectativa é o Rony. Depois da negociação frustrada com o Al Riyad do Catar, o Rony voltou a treinar na sexta-feira aqui na Academia de Futebol. Está inscrito no Campeonato Paulista, mas fica essa dúvida se ele será relacionado para a partida ou então segue em busca de outro clube para defender nessa temporada. Palmeiras jogou sem centroavante, tem 4 centroavantes segundo o Abel Ferreira, mas no jogo contra o Guarani com goleada foi sem esse 9, esse jogador de referência. Então é isso, Bruno, Mari, a gente segue por aqui porque daqui a pouquinho tem a apresentação do Emiliano Martinez na Academia de Futebol. Boa, Vinícius, a gente vai acompanhar dentro aqui da programação também. Até mais, tá? Então é... O que o Nicolete falou ali com a gente, de se jogar sem centroavante, Maurício que quando jogou, né, que na divisão do Abel Ferreira, Maurício foi um dos principais jogadores da equipe, atuando ali como meia, e ontem me chamou a atenção, né, a questão dele jogar sem centroavante, mas a movimentação, justamente de atrair a zaga, né, porque o que acontece? Quando você joga sem um 9 de referência, a zaga adversária também perde a referência. Depois da partida no meio de semana, agora o Cruzeiro vence de novo, mais uma vez com o Gabigol e dessa vez o Dudu também marcando, hein, Mari? Vamos para BH então? A Natália Andrade chega com as informações do lado da Raposa. Nath, boa tarde. Boa tarde, Mari. Boa tarde, fãs de esporte. O Cruzeiro venceu o Uberlândia por
3-1 no Mineirão ontem. A equipe que foi treinada ainda está com o treinador interino, aguarda a chegada do Léo Jardim e essa semana tem uma sequência de clássicos. O Cruzeiro venceu com gols do Matheus Henrique, do Gabigol de pênalti e do Dudu e se garantiu na primeira colocação do Grupo C. Isso é importante lembrar porque esse ano o Campeonato Mineiro tem uma fórmula diferente. São 3 grupos e o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo se classificam para a próxima fase. Essa colocação na primeira fase é super importante. O Gabigol, com esse gol, se garantiu na artilharia do campeonato, com 4 gols. E o Dudu comemorou bastante por voltar a marcar e voltar a marcar diante da torcida do Cruzeiro. Ele que é cria da toca. Vamos ouvir? Feliz, né? Muito tempo sem fazer gol por conta de uma contusão muito séria que eu tive, né, no joelho. E graças a Deus estou voltando ao meu nível. A gente sabe que ainda temos muito a melhorar, tanto físico como técnico, né? Mas é importante a gente fazer gol, é importante a gente estar jogando, ajudando o Cruzeiro. Acho que o intuito de todos os jogadores que estão aqui é fazer um Cruzeiro muito forte e a gente está à procura disso. A gente tem o Dudu, tem o Cássio, tem Romero, então assim, o grupo esse ano tá um pouco mais consistente. Então assim, é importante a gente cada dia fazer o melhor para o Cruzeiro. Acredito que ele vai ser o artilheiro do Campeonato Mineiro e dos campeonatos que a gente tiver. A gente confia muito nele, é um objetivo que a gente tem também de ajudar ele a atingir a melhor performance dele, porque ele performando e fazendo os gols como ele tem feito, ele vai nos ajudar muito. É um cara muito frio dentro da área, então assim, é um cara que pode agregar muito mais pra gente, como ele tem agregado nos jogos. O elenco está bem unido, está bem confiante. A equipe que esse fim de semana foi treinada pelo Wagner Bertelli. Espera o acerto com o Léo Jardim, o técnico que está nos Emirados Árabes, treina o Al Ain. Ele é esperado até o fim dessa semana aqui em BH, mas hoje ele ainda treina a equipe pela Copa dos Campeões da Ásia. E o Cruzeiro tem uma sequência difícil pela frente. Enfrenta o América nessa quarta no Independência, com o mando do Coelho, e no domingo já tem o clássico, que vai ser o segundo clássico do ano, o Cruzeiro que já enfrentou o Galo pela FC Series, um jogo muito pegado, um jogo marcado pelos embates físicos entre os atletas, que terminou em 0-0. No domingo, o mando é do Cruzeiro, lembrando que aqui em BH a gente tem torcida única. É com você, Mari. E uma informação, obrigada, viu, Nath? Muito obrigada pelas atualizações. Uma informação aí para complementar que saiu agora cedo, triste para o torcedor do Cruzeiro, foi confirmada, vou até pegar certinho como foi descrita a lesão do João Marcelo. Ele tinha saído na partida com muletas ali mancando, então o Cruzeiro fez a publicação, informa que o zagueiro João Marcelo foi submetido a exames que confirmaram a lesão multiligamentar associada a lesões meniscais no joelho, então foi mais complicada. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico a ser realizado então nos próximos dias em Belo Horizonte. Todo o processo, então, será realizado pelo Departamento Médico do Cruzeiro. Então, tem uma baixa no sistema defensivo da Raposa. São, então, 2 clássicos, agora que o Cruzeiro vai ter pela frente. No final de semana, o jogo com o Atlético, antes tem o jogo com o América. E enquanto o Galo, que venceu no sábado, não foi, Mari? Pega o Atlético. E aí complicou. Complicou. A vida já não tá fácil em ganhar do Atlético, que é o bicho-papão das vertentes. Não é? O Atlético é o melhor time hoje? Campeonato Mineiro. Tá difícil bater o Atlético. Que coisa, hein? É amanhã o jogo, né? Vamos pro Rio. É terça-feira o jogo? Hoje Tá um pouco mais consistente. Então, assim, é importante a gente cada dia fazer o melhor pro Cruzeiro. Acredito que ele vai ser o artilheiro do Campeonato Mineiro e dos campeonatos que a gente tiver. A gente confia muito nele. É um objetivo que a gente tem também de ajudar ele a atingir a melhor performance dele, porque ele performando e fazendo os gols como ele tem feito, ele vai nos ajudar muito. Feira, América e Cruzeiro no Independência. Domingo, Cruzeiro e Atlético no Mineirão. Vem 2 clássicos pela frente. Vem 2 pedreiras aí, ainda sem técnico, né? Tá com o interino, o Wesley Carvalho. Não foi um jogo simples para o Cruzeiro, saiu atrás, teve que buscar o resultado. O Uberlândia teve outras oportunidades de marcar ainda no primeiro tempo, no segundo tempo bem menos, mas teve chances de marcar e o Cruzeiro precisou ali estar atento até o final do jogo, estar ligado. O gol do Dudu, que é o que, de certa forma, confirma a vitória, olha essa bola no primeiro tempo ainda do Uberlândia. Era o segundo gol, né? Poderia ter feito ali, antes do pênalti.
O gol do Dudu, como eu dizia, já é num pedaço do jogo, mais para perto do fim. É aquele gol que dá uma tranquilidade, porque era 2-1, mas um 2-1 que a qualquer momento podia ser um 2-2. Não foi uma vitória assim, uma atuação tão firme, né? Tão sólida do Cruzeiro. Agora, Abel, me chamou a atenção... Diga. A declaração ali do Matheus Pereira, né? A gente começou ouvindo os jogadores ali do Cruzeiro e o Matheus Pereira falando sobre Gabigol. Gabigol fez gols lá contra o Itabirito. Ontem o Gabigol marcou um gol de pênalti. Mas eu vi uma boa parte do jogo e eu fiquei esperando o passe para o Gabigol. Ele falou ali, vamos jogar para fazer o Gabigol ser artilheiro, ele vai ser o artilheiro do time e tal. Olha o gol desculpa eu te interromper, o gol do Dudu que a gente não mostrou. Bom, agora Estava devendo aí. Passe do Marquinhos, né, que entrou já no segundo tempo. Continue, Eugênio. Mas eu não achei que nem Matheus Pereira, nem Dudu, nem outros jogadores procuravam o Gabigol na área. Ao contrário do que ele disse ali. Mas você teve impressão de má vontade, não? Não é má vontade. Eu tô colocando o discurso que a gente ouviu ali, a entrevista do Matheus Pereira, dizendo, não, vamos trabalhar para ele fazer os gols, para ele vai ser o artilheiro e tal. Mas assim, quando chegavam ali, perto da área, o Gabigol se movimentava para receber o passe, as opções eram pelas jogadas ou individuais ou passando a bola para outros jogadores, não para o Gabigol. A gente teve até um bom chute ali do Dudu, que o goleiro defendeu, mas que o Gabigol correu para se desmarcar para receber a bola, não recebe. Teve uma outra jogada também do próprio Matheus Pereira. Faltando entrosamento, talvez. Está faltando esse ajuste ali, mas é que o Gabi fica se movimentando na área e nem sempre essa bola vai para ele. Então, talvez não seja assim, o que ele colocou, vamos trabalhar para ele, não. Está trabalhando para o time, estão tentando fazer os gols, cada um quer fazer o seu. Entendo, o Dudu tinha muito tempo que não fazia, fez ontem. O próprio Gabi, né, estava com uma dificuldade, fez contra o Itabirito 3 logo de uma vez. Mas eu não vi assim, esse foco em vamos trabalhar para o Gabi fazer os gols. Isso não quer dizer que tenha que ser assim. Claro. Mas confrontando o que disse ali o Matheus Pereira. Vamos ver com o tempo, né? O Cruzeiro tem muitas opções no elenco. Ontem o Wesley usou muito essas opções, porque vários jogadores... O próprio Matheus Pereira começou no banco. Matheus Pereira, Dudu, Marquinhos... Entrou no lugar do Bolassi. E eu acho que por isso que é interessante da gente avaliar esse desempenho, né? Porque é um início de trabalho, o Cruzeiro já passou por uma demissão de treinador, então o Cruzeiro já interrompeu ali um processo que mal tinha começado, porque novos jogadores, né? Não falando exatamente do Diniz, porque o Diniz vem da temporada passada, mas novos jogadores que ganhou opções, Dudu, o Gabigol principalmente. Então, o Cruzeiro, nesse novo processo, um time diferente do Itabiribe, né? Que lá, o que a gente talvez imagina de um Cruzeiro desempenhando com o Marquinhos muito bem por um lado, o Dudu por outro, o Matheus Pereira, que é titular dessa equipe, o Gabriel. Ontem já muda bastante, o Christian joga, o Eduardo também muito participativo, o Marquinhos vindo do banco de reservas. Então, acho que das opções é muito interessante acompanhar de um jogo para outro como o Wesley mexe na equipe e a equipe desempenha mesmo passando por algumas dificuldades durante o jogo. Ainda está procurando um técnico, ainda está procurando um time. Marquinhos, por exemplo, eu acho que é quem está rendendo mais nesse momento e nem é titular. A gente tem muitos jogadores nessa situação, nesse começo de temporada, né? Tem o Thales Bagno ali no Corinthians, esse pessoal que está pedindo passagem, mas precisa ver também como é que o resto do time funciona. Mas não dá para cravar, assim, time titular em nenhum clube. Não tem time titular. Com esse calendário que já foi dito aqui, né? Foi dito, e a gente fala sempre, mas esse ano especialmente está mais puxado, porque vai até o Natal, começou no início de janeiro, vai até o Natal, o calendário. Não vai ter 11 titulares de time nenhum, você vai ter 15, 16, 17, 18, 20 titulares, porque eles vão estar trocando. O Cruzeiro é isso. O Eduardo ontem jogou em diferentes funções. A hora que ele saiu, ele estava jogando de volante. Ele estava atuando recuado como volante, porque o Cruzeiro precisava fazer um terceiro gol. Aí, quando faz o terceiro gol, tira o Eduardo. Aí, recompõe ali a zona de marcação do meio de campo. Mas era um time muito agressivo. Então, e o Cruzeiro tem essas opções num nível muito próximo. Então, ele começa com o Bolassi, para dar uma chance ao Bolassi. Mas aí, tira do time Dudu, tira do time Marquinhos, tira do time Matheus Pereira.
Vamos ver, eu acho que também tem um processo de você dosar a carga que os jogadores estão usando, porque essa é uma semana de 2 clássicos. Essa camisa, não sei se é nova, mas achei muito bonita azul essa camisa. Azul, né? Um azul mais escuro do que o tom tradicional do Cruzeiro, com uns detalhes em azul claro. O próprio escudo azul. Muito linda, né? Você não achou? Achei. Só para fechar o boletim das estrelas do Cruzeiro, né? Desses que chegaram na leva dos reforços já há algum tempo. O Cássio ontem não jogou, um pouquinho antes do jogo. Ele estava escalado e acaba jogando o goleiro Léo Aragão. Fagner, no primeiro gol, perde uma saída de bola. Fagner é titular. Dudu. Bom, galera do Verdão, é isso aí, né, rapaziada? Vitória importantíssima. Não estava sabendo que o Corinthians vai jogar agora, né? Hoje. Depois jogar na quinta. Olha, já aconteceu com o Palmeiras. Né? Não é legal isso. Né? Seria interessante as duas equipes se enfrentarem no seu melhor momento. Porque... a questão do... como é que fala? Não tem desculpa, né? Ganhou por causa disso, ou perdeu por causa daquilo. Não é legal, não é interessante o outro time ficar com alguma desculpinha aí para falar que ganhou ou perdeu por causa disso ou por causa daquilo. Mas vamos ver como vai ser esse jogo. A promessa é de ser um baita confronto, um baita jogo de futebol, né, galera? E a gente já vai ficando por aqui. Não esqueça de amassar o dedão do like, que ajuda bastante o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, dá essa forcinha, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês esperam do Palmeiras. O que esperar do Palmeiras nessa temporada? Será que vem título de peso? Será que não? Olha, o Flamengo tá jogando uma bola legal. O Flamengo tá jogando uma bolinha legal. Tá sendo o melhor futebol da temporada, ainda a temporada que acabou de começar. É óbvio, né? Mas o Flamengo tá com o melhor futebol desse início de temporada. E para mim terminou com o melhor futebol, o do término ali, né? A fase final da temporada, o Flamengo terminou com o melhor futebol da fase final da temporada. É um time que pode sim assustar nessa temporada, já tem um elenco bom. Quem que saiu, cara? Davi Luiz, Gabriel, que não entendia mais. Quem mais? Sei, né? Não me lembro muito se teve mais alguém que saiu. Eu acho que não teve mais ninguém, não. Então o time... tem o Pedro que tá lesionado só, né, pessoal? Acho que é só isso.